Oi, seja bem-vinda ao canal. Como você está? Você já clamou, já orou e sentiu que Deus não estava ouvindo a tua oração? Ele não respondia a sua oração? Talvez você ficou como Davi, lá no Salmo 13. Senhor, até quando? Até quando vai durar essa minha situação? A Bíblia, ela tem assim inúmeros relatos. Quando a gente começa a olhar esses homens de Deus, Davi, Paulo, Jó, tantos homens de Deus, nós vamos ver que o Senhor não poupou, ele não filtrou, deixando só a parte boa, as boas ações dessas pessoas. Ele deixou o relato real ali, as dificuldades, os pecados, as lutas que aqueles homens estavam vivendo, porque, na verdade, quando nós falamos de Bíblia, de Evangelho, o ponto central não são esses homens, não sou eu e não é você, mas a palavra de Deus, a pessoa de Deus e Cristo Jesus, o Espírito Santo, a ação do Deus triuno na humanidade, na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco enquanto a gente conversa, a gente medita em alguns textos bíblicos. Quando nós vamos lá para o texto de Abacuque, para o livro de Abacuque, no primeiro capítulo, se você observar ali nos primeiros versículos, você vai ver que já começa com duas perguntas: até quando e por quê? E são muitas as situações que podem nos fazer, que podem nos levar a fazer essas perguntas para Deus. Senhor, até quando? Quanto tempo essa situação vai durar na minha vida? Pode ser uma esposa que repentinamente recebeu uma carta de divórcio do marido, ou às vezes ele nem apresentou uma carta de divórcio, simplesmente chegou em casa e falou tchau. Deixou a esposa, os filhos e foi embora com a amante. Pode ser uma mãe que perdeu o seu filho precoce, numa fase ainda jovem e tão diferente de tudo que se espera. Ninguém espera enterrar um filho, né? O ciclo natural da vida é que os filhos enterrem os pais. Você pode estar lutando com uma situação de depressão, ou talvez como eu, quando eu cheguei nesse tempo assim de perguntar para o Senhor até quando, por quê, foi no agravamento do quadro do meu filho caçula. Como eu disse no outro vídeo, eu sou casada, mãe de 2 meninos, um de 21 anos, o Gabriel, o Davi de 13, o Gabriel já é casado, e o Davi ele está dentro do espectro autista e tem algumas comorbidades. Então, nesse período de agravamento do quadro do Davi, eu falava para Deus, Senhor, eu não estou entendendo. Por que aconteceu isso? Eu falava, Deus, não é sobre eu ter um filho sem limitações. Não é isso que me dói, que me incomoda, que me entristece. A minha dificuldade está em ver que essas limitações, elas causam sofrimento no meu filho. E eu chorava e eu, assim, para mim, que o Senhor não estava preocupado com a minha dor. Ele parecia que ele não conseguia entender a profundidade da minha dor. E naquele momento, eu me sentia realmente como salmista, no Salmo 43. Eu vou ler para vocês o trecho. 43, versículo 2. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? E foram meses dessa forma. Eu mal conseguia orar. Eu ia para o quarto, eu chorava, muitas noites em claro, muitos questionamentos. E aí eu me sentia culpada por perguntar para Deus, até que eu aprendi, através da palavra do Senhor mesmo, orando, que nós podemos, como filhos, chegar no Senhor e fazer perguntas sinceras sobre as nossas dúvidas, sobre falar com Ele sobre os nossos medos, sobre as nossas dores. Eu aprendi que confiar em Deus num momento, numa circunstância a curto prazo é fácil. Nós conseguimos confiar em Deus em uma situação a curto prazo. O difícil é quando aquele sofrimento se prolonga.
O difícil é quando talvez no fim do túnel a situação ela não termine como você esperava, como você gostaria que terminasse. E ainda assim, você continuar crendo, agradecendo e confiando em Deus, apesar de qualquer coisa. Fazer perguntas sinceras para Deus é diferente de acusar a Deus. Lendo o profeta Abacuque, eu consegui ver nitidamente essa diferença e olhar para a minha vida, perceber que no começo, quando eu questionava Deus, na verdade eu estava fazendo um desabafo, meu coração estava cheio de raiva, sabe? Frustrado, eu estava muito decepcionada com Deus. Mas depois eu percebi que Deus é a minha resposta. Ele é a minha resposta. Abacuque podia ter escolhido a revolta, o rancor, a raiva, mas Abacuque escolheu a rendição. Abacuque escolheu ver aquele momento como uma oportunidade de conhecer o Senhor mais de perto. E é assim que precisa estar o nosso coração, para que a gente consiga entender o que Deus está fazendo, pelo menos em parte, porque nem sempre nós vamos entender 100% o porquê, os porquês. Eu vou ler o capítulo 2, diz assim, primeiro versículo, Abacuque vai dizer: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha só, então Abacuque está dizendo: eu vou me afastar por um tempo da minha dor, dos meus problemas. Isso não quer dizer negligenciar e nem fingir que não está doendo, muito menos fugir da situação, mas simplesmente se distanciar por um tempo daquele tumulto, de sempre estar falando da situação, para silenciar. Desliga celular, esquece Netflix e vai para a tua muralha, aquietar o teu coração. Era disso que Deus estava falando para Abacuque. E é isso que nós precisamos, nos distanciar um pouco e ficarmos no nosso quarto, no nosso secreto, ali na sala, no banheiro, onde for mais tranquilo, e ter um tempo com Deus, só nós e Deus, a Bíblia Sagrada, para ouvir aquilo que Deus está querendo falar com a gente naquele momento. Eu sei que é difícil. Você tem problema na igreja, você tem um ministério para dar conta, você tem o teu filho, você tem as questões com a sua casa, no teu emprego, tem a situação com o seu cônjuge. Só muda o endereço. Nós temos problemas diferentes, circunstâncias diferentes, mas todo mundo tem a situação para lidar, uma decisão para tomar. Por isso é tão importante nós aquietarmos o nosso coração, calar as vozes, colocar as vozes no modo mudo, para a gente ouvir somente a voz de Deus. E Deus viu que nesse momento que Abacuque se propôs a sair daquele tumulto, daquela confusão que ele estava, daquela aflição que ele estava, aí Deus respondeu a Abacuque, não da maneira que ele desejava. E isso tem acontecido muitas vezes com a gente, é difícil aceitar. Nós queremos ter o controle, nós achamos que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida, mas só Deus tem a visão panorâmica. No começo eu também não conseguia entender como que um filho com deficiência, com tantas questões, ia ser tão benéfico para mim assim. Mas Deus carinhosamente me mostrou que Davi era muito mais do que eu queria. Ele era o que eu precisava. E Deus sabia do tanto que eu precisava do Davi, do tanto que a minha casa precisava do Davi. E como nós temos sido edificados pela vida dele, como nós temos conhecido, cuidado, o amor de Deus através da vida do Davi, através das circunstâncias que nós temos vivido com ele. É fácil? Não. Dói menos porque nós aprendemos isso? Também não, continua doendo. Mas nós temos uma outra perspectiva, um olhar diferente. Seja sincera, quantas vezes você tem conseguido silenciar? Quantas vezes você tem conseguido, como Abacuque, se posicionar na tua torre de vigia? Ficar ali, só você e Deus,
sem distrações, sem celular, sem rede social, sem amigo. Só você e ele ouvindo o que ele tem para te falar através da palavra. Nós estamos sempre na correria, sempre na correria. E nós não temos aquele tempo e nós reclamamos que Deus não está ouvindo, que Deus não responde. Não é assim? Em nenhum momento na Bíblia nós vemos Jesus prometendo que nós não teríamos aflições, que nós não passaríamos por luta, que a partir do momento que a gente cresce em Cristo, que a vida ia estar resolvida. Não. Esse evangelho que tem circulado por aí é um evangelho que destrói, é um evangelho que não tem base na cruz de Cristo. Se Deus deu seu único filho, por que que ele iria poupar a gente da dor, do sofrimento? Se a palavra fala que Jesus aprendeu obediência por meio do que sofreu. Aí nós vemos o evangelho do decrete, do eu declaro, o evangelho do profetiza, mas assim, tão fora de contexto que é utilizado. Nós conhecemos tão pouco do evangelho da cruz mesmo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E que ele estaria com a gente todos os dias. Então, essa é a promessa. A promessa verdadeira que nós podemos confiar é que Jesus vai estar com a gente em todo o tempo. Assim como você, eu também não quero sofrer. Quem quer sofrer? Mas as tempestades são... Quando as tempestades vêm, a gente pode observar que nelas Deus fala mais com a gente. No livro de Jó, capítulo 40, versículo 6, está escrito: Então o Senhor respondeu Jó do meio da tempestade. Calvino, comentando esse versículo, diz assim: Jó foi levado à humildade não pelas respostas, mas pela revelação do caráter de Deus. Nós precisamos entender que só na eternidade as coisas vão ser perfeitas. Só na eternidade nós vamos poder glorificar a Deus sem nenhum sofrimento, sem lágrimas, sem luto, sem enfermidades, sem nenhuma limitação. Por enquanto, aqui, nesse caminho, até que a gente esteja na terra prometida, nós vamos viver o deserto. Os oásis são as exceções. O caminho todo é o deserto. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre os homens. E ele diz em 2 Coríntios, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E assim nós seguimos, fixando os nossos olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu espero que essa mensagem tenha edificado você, que traga tanta transformação para a sua vida como tem trazido para a minha, porque eu preciso ser lembrada dela sempre. E nós nos vemos semana que vem com uma nova mensagem. Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.